Yasmin, o que te fez apaixonar pela sétima arte, pela essa cultura pop? Conte pra gente de onde que veio esse gosto pelos cinemas. Olha, foi algo bem, assim, natural. Inclusive, o primeiro filme que eu assisti na vida, assim, que eu lembro realmente de ter assistido, foi Lilo e Stitch, que foi um dos primeiros filmes que minha mãe tinha na época uma tradição de deixar eu e meu irmão pegar uma fita cassete. Não era nem DVD ainda, era uma fita cassete numa locadora. Cada um podia escolher o seu filme e a gente ia assistir no fim de semana. E eu lembro que eu gostei porque a caixinha de Lilo e Stitch, na época, era amarela. E eu gostei porque era cor amarela. Então eu Uhum. peguei e, tipo, daí eu comecei a gostar muito de cinema. Eu sempre gostei de assistir os filmes, de entender um pouco dos filmes. E a partir que eu fui crescendo, isso foi aumentando. Aí agora já não era mais só assistir o filme, era tentar entender como é que o filme era produzido, tentar gostar de atuação de um ator, determinado ator, e assistir outros filmes daquele ator. Aí depois começou a ir ao diretor, ao roteirista. E acaba que na faculdade, quando eu entrei na faculdade, essa paixão se intensificou, porque eu fiz primeiramente gastronomia e depois eu fiz jornalismo. Ah, E eu fui para o jornalismo para poder trabalhar com crítica. Sempre foi com crítica, só que com crítica gastronômica. Só que quando eu entrei em jornalismo, um professor falou: por que você não faz uma crítica de filme para eu ver? Porque eu estava tendo muita dificuldade em um trabalho. E ele disse: faça uma crítica de um filme que você gostou muito e me traga para mim. Aí eu, tá certo. Aí eu fiz. Na época, eu não lembro, não vou lembrar do filme. Eu acho que não foi um filme tão bom assim. E eu justamente fiz a crítica dizendo que o filme não era tão bom como estavam vendendo. E ele gostou e ele começou a dizer: ó, faça mais, faça mais, faça mais. Eu encontrei um site na época feito por alunos da Universidade Federal aqui da minha cidade, daqui do meu estado. E eu comecei a escrever para eles. E depois eu comecei a estudar mais sobre crítica, sobre cinema. Cheguei a fazer vários cursos de roteiro, justamente de roteiro e de direção para poder me apropriar um pouco mais. Hoje em dia eu uso tudo isso, tento usar tudo isso no trabalho, no caso eu trabalho na parte mais de marketing, mas ainda consigo fazer roteiros para o audiovisual voltado mais para vendas agora. Tipo, é uma paixão que realmente ficou comigo. Eu brinco que eu não costumo ter problemas em assistir um filme de 2, 3 horas, 4 horas. Não, para mim é realmente muito bom. Mesmo que o filme seja ruim, eu tenho que assistir para entender o porquê, para mim, ele é ruim. Não é tipo uhum. assim, do nada. Foi uma paixão muito natural, desde a infância até a vida adulta. Eu acho que eu nunca vi uma parte de mim sem algum filme ou alguma série, alguma produção audiovisual. Perfeito. Ô, Olha, mas você... Yasmin, você. Não, pode falar, Edgar. Opa. Não, ela fez gastronomia, uma coisa maravilhosa, que é comida, e foi pro cinema. Caraca, que legal. Mas você ainda O lembra melhor assim, da filme do cozinha? mundo para juntar gastronomia e cinema, Ratatouille. Exatamente, Olha. exatamente. Ô, Yasmin, você acha que o cinema atualmente, né, os filmes, assim, o pessoal tá trazendo ideias novas, né, tá indo pelo caminho, assim, da criatividade, ou a gente tá numa fase, assim, de mais de repetição, assim? O que você acha, na sua percepção? Então, eu tenho, na verdade, uma opinião bem polêmica sobre isso. Eu acho que realmente Hollywood ela tá empacada na questão de criatividade. E a gente é muito impactada, a gente é muito viciado no cinema de Hollywood. Se você sair do eixo de Hollywood, você vai encontrar tipo ideias fantásticas, filmes maravilhosos. Aqui no Brasil mesmo, se você for para a Ásia, tem filmes maravilhosos na Ásia. Só que a gente não consegue sair dessa bolha dos Estados Unidos. E o que é que os Estados Unidos estão fazendo? Como eles sabem que, por exemplo, muitas pessoas não assistem, por exemplo, um filme coreano, um filme tailandês, eles pegam e fazem remake. É o que tá acontecendo agora, que sinceramente isso me deixa muito brava, porque, por exemplo, vai ter aí um remake de Parasita. E tipo, Parasita é um filme muito novo. E Parasita justamente só fez esse grande sucesso porque fala da cultura da Coreia do Sul. Como é que vai adaptar isso para algo americano? A mesma coisa, se eu não me engano, é um filme agora tailandês que chama Como Ficar Rico antes que a minha avó faleça, antes que a minha avó morra. E é um filme maravilhoso, mas é maravilhoso porque retrata coisas da cultura tailandesa, com a questão dos idosos, com a questão da fotografia. E tudo isso meio que se perde quando se faz um remake. Então, eu acho que essa questão do cinema hollywoodiano, realmente, ele está empacado em boas ideias, em criatividade. Por quê? Porque eles têm medo de investir. Justamente disso. Imagina que você vai jogar uma ideia nova e as pessoas não comprem. Que acontece muito, inclusive.
Você joga uma ideia nova, eles têm medo de inovar e acaba mantendo a mesmice. A gente vê isso com grandes estúdios, por exemplo, a Marvel, a DC. Nesse ramo ninguém inova, porque se inovar vai ser ruim. Quando inovam, as pessoas não compram, como foi no caso de Eternos. Ninguém comprou Eternos. Mas se você for olhar em comparação com outros filmes da Marvel, é o filme que mais tentou inovar. Aí a gente fica numa roda, literalmente naquela roda do hamster. Eles não têm uma coisa mais criativa porque a galera não assiste e não gosta. Aí eles ficam repetindo e a gente fica reclamando que tá muito repetitivo, que estão fazendo remake. Tanto é que eles estão fazendo remake de coisas que já fizeram sucesso. Você conta no desdedo, assim, algo... Ou grande franquia, isso me deixa também muito irritado. Ou ele pega remake pra fazer, ou eles continuam a franquia pra transformar ela em coisa muito grande. A gente vê aí, tipo, o quê? Velozes e Furiosos tem 10 filmes de Velozes e Furiosos. A gente vê aí a saga de John Wick, tem... O do universo de John Wick se expandiu. Aí a gente vê agora, tipo, Harry Potter fez sucesso, vai voltar com série. E fica nessa roda, sabe? Cadê a inovação? Caraca, concordo com você. Fala isso aqui. Não, apesar que eu queria destacar que você citou aí Parasita, né? Eu tava por fora dessa informação que ia sair um remake. Não sei se você viu Old Boy, mas Old Boy sofreu um problema muito semelhante, né? Cara, pra mim, Old Boy foi um dos filmes que eu mais acho maravilhoso. Tipo, é o filme que eu saí do cinema sem respirar. Eu lembro, aqui na minha cidade tem um cinema que eles sempre trazem festivais de outros países. E eu conheci muito de outros países por conta desse cinema, o que eu acho incrível, porque eu sei que nem todos acontecem isso. É muito, muito difícil, por exemplo, um filme, mesmo com os streams, chegar aqui no Brasil, um filme de outros países. Então, a gente agradece muito, às vezes, a Netflix, apesar de reclamar muito, a gente agradece, porque ela realmente é o catálogo que ainda abrange, assim, outros países. Você pega séries incríveis como Dark, que é uma série alemã, que se não tivesse no catálogo da Netflix, a gente provavelmente passaria muito batido e ninguém assistiria. A gente tem aí Monster. Monster, pra mim, também é um dos filmes maravilhosos, e é um filme japonês. E pra chegar aqui no Brasil, foi uma tortura pra esse filme chegar no Brasil. Esse filme chegou no Brasil um ano depois da estreia. Então, tipo, é isso que a gente perde, porque a gente tá muito consumindo aquilo que só a gente tem garantido que vai ser sucesso. A gente não consegue abrir a mente, às vezes. Jaqueline Santos fez uma pergunta, tá? Boa noite, Jaqueline. Obrigado pela pergunta. Qual foi o primeiro filme, série ou álbum que te fez apaixonar por cultura pop? O primeiro filme, assim, que me fez apaixonar pela cultura pop foi o Clube dos Cinco. É um filme dos anos 80, que eu assisti na sessão da tarde e eu fiquei apaixonada por... E depois eu comecei a descobrir a filmografia do John, né, que é quem fez o diretor por trás de Clube dos Cinco, e eu me apaixonei e comecei a assistir todos. Eu sou viciada hoje. Se você me perguntar qual a década do cinema você mais ama, é a década de 80. Tudo que é da década de 80 eu assisto, eu consumo, porque eu gosto bastante. Agora, assim, se eu dissesse uma série, é impossível eu dizer uma série unicamente, porque a gente é criança dos anos 90, é cria do SBT com as séries que vinha dos Estados Unidos. Então, a gente sentava para assistir capítulo por capítulo. Então, tinha muita série que eu era viciada, porque eu assistia, passava tempos assistindo, dia de domingo, dia de semana que passava à noite. Então, para séries, eu acho que eu sou bem mais... menos meticulosa, digamos assim. Eu assisto muita série, então é difícil uma me impactar realmente. Embora tenha algumas que me impactem, mas, assim, que me trouxe para o mundo realmente da cultura pop, acho que não existe nenhuma. Isaac, eu vou aproveitar que tem uma galera fazendo perguntas, senão vai ficar muito aqui, tá? Zuno, boa noite, Zuno, obrigado pela pergunta. O que você tem a falar sobre filmes nacionais? Eu acho, tá? O cinema nacional hoje, ele precisa mais de investimento. Isso, tipo, é um fato. A gente não tem problema de ideias no cinema nacional. A gente tem ideias maravilhosas no cinema nacional. A gente não tem investimento no cinema nacional. Você pega, por exemplo, pra mim, um dos filmes que eu mais amo no mundo é Lisbela e o Prisioneiro. É um filme muito antigo. Mas e eu amo esse filme, assim, de uma paixão. Eu acho que é porque... Não sei se é porque todo filme brasileiro que retrata o Nordeste, mas retrata de forma adequada, tá? Eu fico apaixonada. Eu sou do Nordeste, então isso
cresce os meus olhos. Mas, assim, tem outros filmes, por exemplo, Marte 1. Marte 1 foi um filme que eu assisti quando eu tava em BH. Eles são de BH, então, tipo... Para mim, foi uma grande surpresa, porque eram estudantes ainda. Estudantes não, eram recém-formados que estavam aí fazendo o próprio filme. E tem muito disso. O problema aqui no Brasil é realmente a falta de investimento. Tem tanto filme bom, tanto filme que sai e a gente nem...